Gente, eu vou contar pra vocês como o meu marido tomou um golpe enorme, você entendeu? E isso aí acabou paralisando, você entendeu? A forma aí dele viver, você entendeu? Por causa que se ele não tivesse tomado esse golpe, ele provavelmente não estaria mais com essa doença renal. Olha só pra vocês verem. Antigamente, o meu marido gostava muito de uma biritinha, sabe? Igual eu falei com vocês, gostava muito de uma birita. E eu também, eu era meio doida, entendeu? Eu ficava lá no meio da rua, não ligava muito pra essas coisas não, sabe? Trem de dinheiro, que eu nunca fui ligada muito assim, esses negócios de dinheiro, essas coisas assim não, né? Então, e tinha umas pessoas, sabe, que administravam o dinheiro dele, administravam o pagamento dele, entendeu? Algumas pessoas aí administravam o pagamento dele. Beleza, né? Tudo bem, até aí tudo bem, tudo. Ah, não, pessoa de muita confiança, sabe? Aquele negócio todo. Até que ele foi e ficou doente. Ele ficou doente, sabe? Ficou bem doente assim. Aí pegou, foi, né? Eu fui e tive que começar a mexer nas contas dele, entendeu? Quando eu fui abrir as contas dele, tinha tanto empréstimo, que você fica bobo assim. Eu falei assim, meu Deus, o que que é isso aqui? E aí, era tanto empréstimo na Caixa. Inclusive, gente, a Caixa Econômica é um banco totalmente irresponsável, você entendeu? Totalmente irresponsável. Como que um banco deixa uma pessoa fazer tantos empréstimos daquele jeito ali na conta de uma pessoa, sabe? Sem saber como que a pessoa tá, como a pessoa não tá, você entendeu? Aquele monte de empréstimo, gente. Aí foi, sabe? Vocês acham que era só isso? Não era só isso, não. Tudo, o nome dele era sujo em tudo quanto é lugar. Oi, Tim, Copasa, Semig, tudo quanto é lugar, qualquer lugar que você imaginar, tinha uma dívida enorme com o nome dele, você entendeu? Aí pegou, foi, nisso aí ele não sabe ainda não, que ele tinha essa doença renal aí terrível não, sabe? Aí pegou, foi, né? Nisso aí a saúde dele foi piorando, aquele negócio todo, sabe? E essa dívida aí, você entendeu? Que ninguém sabia de onde que vinha, por causa que ele fala. E aí perguntei pra ele, né? Você fez esse tanto de empréstimo? Ele virou pra mim e falou comigo assim, não, eu nunca fiz esse empréstimo, eu nem me lembro, eu não me lembro de ter feito isso aí, não, eu nunca assinei isso aí. E realmente é tão suspeito isso daí, que tem uma confissão de dívida assinada por ele. Agora eu vou te falar uma coisa com você. Qual pessoa em sã consciência vai lá e assina uma confissão de dívida? Isso não é obrigatório. O banco não te obriga a fazer isso. É tanto que ninguém nem sabe o que é isso. Então quem pegou esse dinheiro já sabia, você entendeu? Que estava fazendo coisa errada e pôs ele para poder assinar uma confissão de dívida, você entendeu? E como ele estava ficando doente e ele estava com problema renal, ninguém sabia que ele estava com problema renal, ele foi iludido, foi manipulado a assinar aquele treco ali. Você sabe por que é? Por causa que o problema renal, gente, ele causa uma coisa com a pessoa. A urina começa a cair no sangue. E quando essa urina começa a cair no sangue, você entendeu? Quando a pessoa está em crise, os miolos dela não fica muito bom, não. Não fica muito bom, não, sabe? Quando a pessoa está em crise, não. E provavelmente, quem fez isso aí, percebeu isso aí, sabe? Percebeu que ele não estava muito bem, sabe? Pôs ele para poder assinar. Que tantão de dívida, aí foi, né, beleza, né, eu via que tantão de dívida lá, aquele negócio todo, não tinha mais o que fazer, procurei advogado, não tinha mais o que fazer, né, mas nisso aí, ele tinha uma herança, sabe, que ele tinha herdado uma casa da mãe dele, mas a casa não era só dele, a casa era dele e de uma outra pessoa, uma herdeira, sabe? Aí eu pensei comigo assim, uai, se você tá com problema de rins, porque problema de rins, gente, é uma coisa caríssima, é muito cara, tem coisas assim que a Unimed, ela não... Tem coisas que a Unimed nem cobre, você entendeu? Nem cobre, é muito caro, é muito caro. Para você poder ter um rins novo, se você não desembolsar ali, ó, de 100 a 200 mil, você entendeu? Você morre na fila. Mas aí, o que eu pensei, né? Na minha inocência, gente, eu sou inocente. Eu pensei assim, né? Ah, não, mas você tem uma casa para poder vender?
porque se ganhou de herança. Essa casa deve valer mais ou menos uns 300, 400 mil reais. A gente vende a casa, você entendeu? Dá metade da herdeira e com a sua metade você vai fazer o tratamento. Você faz o tratamento, sabe? Aquele negócio todo. E assim eu fui. Procurei corretor, que nem palhaça, sabe? Procurei corretor, pus a casa à venda num tantão de lugar, sabe? E o trem tava meio assim, sabe? Aquele trem assim, enrolado, aquele negócio todo. Até que eu fui e pus essa casa na mão de uma corretora, sabe? Ah, uma menina, uma moça. Aí essa moça pegou e chegou perto de mim, tá, assim, falou comigo assim no zap assim, olha, eu acho uma dívida no nome dele. E eu falei assim, não, mas ele não tem dívida nenhuma não, eu não sabia, eu falei, você não tem dívida nenhuma não, eu achei que a dívida dele era só a tal dívida, né, daquele negócio ali da caixa, que é tão de empréstimo. Olha que eu falei com vocês que era muito empréstimo, né, menino. Quando essa menina pegou, sabe, falou comigo, aí eu fui pros advogado para poder andar atrás dessa dívida, para poder quitar a tal dívida, para poder vender a casa e dar a parte da herdeira e ele pegar a parte dele, para poder fazer o tratamento dele. Quando eu fui andar atrás desse daí, eu tomei um susto tão grande. Essa casa, ela estava fundada em dívidas. Ela estava fundada em dívidas, gente. Sabe quando a casa vai aumentando os IPTUs? Vai aumentando os IPTU, vai aumentando as dívidas da casa, as taxas da casa, e que esse valor já está superando o valor venal da casa, estava desse jeito. Há um triz da casa aí pro leilão. E se a casa fosse pro leilão, ele ia tomar mais ferro ainda. Por quê? Porque a herdeira não tem nada a ver com isso. Ele ia perder o bem, ele ia estar perdendo um bem que era dele, que a parte dele e a parte que não era dele, que era a parte da herdeira, né? Aí eu falei assim, misericórdia, agora ferrou. Como é que eu vou fazer? Aí, gente, com muito custo, com a ajuda de advogado, aquele negócio tudo, conseguimos, sabe, pagar esses negócios tudinho e recuperar a casa, você entendeu? E recuperar a casa, né? Mas pela herdeira. Recuperamos a casa, você entendeu? Aí eu falei assim, né? Agora eu vou vender para poder pegar o dinheiro, né? Que eu tava na tensão assim. Nossa, vai dar pelo menos uns 180, 200 mil e vai poder começar a fazer o tratamento, né? Aí pegou, fui toda feliz. Recuperei a casa, né? Que trem todo, dei a metade da herdeira, a herdeira foi morar lá na casa, né? Falei assim, e agora a gente vai vender, né? Aquele negócio todo. Quando eu fui ver, menino, você não sabe o que aconteceu. Tinha empréstimo, você sabe de quanto? 600 mil reais. Como que uma pessoa consegue? Gente, como que uma pessoa consegue, você entendeu? Entrar dentro de um banco, você entendeu? E fazer um empréstimo de 600 mil reais. Eu não sei nem o que é isso na minha vida, você entendeu? Eu não sei nem o que é isso na minha vida, você entendeu? Aí foi... A Caixa pegou e falou, isso daí é na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica pegou e falou assim, não, mas então vocês não vão vender a casa não, por causa que vocês estão me devendo, né? Então o que quer dizer? A parte dele agora tá com a Caixa, você entendeu? Lá enrolado com o advogado, com a Caixa, e graças a Deus eu consegui salvar a parte da herdeira, sabe? A herdeira tá na parte dela, graças a Deus, e a outra parte dele tá enrolada lá, entre a Caixa e o advogado e a Caixa, você entendeu? E quer dizer então, se ele não tivesse confiado nos outros, você entendeu, gente? Ele não estaria com esse problema renal, aí não, você entendeu? Por quê? Porque ele já tinha pegado o dinheiro e já tinha feito o tratamento dele de rins. Tudo deriva por quê? Porque ele confiou em quem não deveria. E você acha que é gente de fora, gente de longe? Né? Não, é gente pertinho. Ele tomou ojeriza da cara dessas pessoas. E essas pessoas, e pior de tudo, as pessoas é tão cara de pau que as pessoas parecem que ainda não param de perseguir a gente, não. Você acredita nisso? De tão cara de pau que essas pessoas, gente, de tão cara de pau dessas pessoas. Você entendeu? Igual o advogado pegou e falou, sabe? A Caixa, ela, igual assim, por exemplo assim, a Caixa, gente, ela tem muita, hoje em dia tem muita tecnologia. Por que a Caixa não abre a conta dele, não abre minha conta, não abre a conta das pessoas, você entendeu? Que movimentou essa conta e vê pra onde que foi o destino desse dinheiro. É muito simples a Caixa, você entendeu? Rastrear esse dinheiro. Onde que esse dinheiro foi? Esse dinheiro foi pra conta
conta da esposa dele, esse dinheiro foi para a conta de outra pessoa, é muito fácil a Caixa rastrear esse dinheiro, você entendeu? Muito fácil, porque ele não estava em boas condições quando ele assinou isso, não. A prova que ele não estava em boas condições quando ele assinou isso, que o que tem lá é uma confissão de dívida. Como que uma pessoa vai assinar uma confissão de dívida? Ninguém faz isso, nem a pessoa não é obrigada a fazer isso. Você entendeu? Então, quem fez é gente que sabe o que fez, que já até preparou, né? Já deixa tudo preparado, você entendeu? Então, devido a isso aí, ele não conseguiu. Ele até hoje não conseguiu fazer o tratamento dele, você entendeu? Quando eu tentei vender a casa, as pessoas começaram a virar falar comigo assim, que eu era, tipo assim, sabe? Que eu queria a herança dele. Sabe? Falando comigo assim, que eu queria era a herança dele, que eu queria os 100 mil, os 200 mil dele, você entendeu? As pessoas conversam muito fiado, sem saber o que realmente está acontecendo, sabe? E por ele ter confiado demais nessas pessoas, acabou que agora ele tá aí, continua doente, você entendeu? E cada dia mais a doença vai evoluindo, você entendeu? Essa doença renal dele vai evoluindo, sabe? Então, hoje em dia as pessoas não devem confiar em ninguém. Ó, se você tem sua conta, você não confia em ninguém. Você não, ainda mais se você for um casal, você entendeu? Por causa que no meu caso, eu sou casado, tem 22 anos, é muitos anos de casamento, sabe? Quem roubou a ele, roubou a mim também, porque tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele, você entendeu? Então quem roubou a ele, roubou a mim também, você entendeu? E é muito complicada essa situação, é uma situação muito complicada, sabe? E através disso aí ele não conseguiu, até onde ele foi e não conseguiu. Ele não lembra de ter assinado papel, você entendeu? Ele fala, eu não lembro de ter assinado papel nenhum, eu nunca peguei um empréstimo tão grande na minha vida, todos os empréstimos que eu pegava era pequeno, e eu sempre paguei, sabe? E tá assim, e o negócio tá lá no advogado, você entendeu? Tá no advogado, sabe? Pra poder desenrolar essas coisas aí, e ver como é que vai ficar, né? Porque eu tenho pra mim que a parte dele, assim, ele já perdeu de vez mesmo, né? Por causa que lá, eles executaram ele em 600 mil. 600 mil, gente, que absurdo. Você entendeu? A casa dele lá, da onde que ele tinha, valia, só a parte dele deve valer uns 180 mil. Então, quer dizer, se por acaso, na hora que o advogado falar assim, liberou para poder vender, a Caixa já pega os 180 mil, entendeu? Já pega os 180 mil para lá e ele fica sem nada. Mas pelo menos ele fica com o nome limpo, né? Mas é só isso, você entendeu? Mas para ele fazer um tratamento mais eficiente para os rins, aquele negócio todo, até fora do Brasil, aquele negócio todo, acabou. A chance acabou. Isso tudo porque ele confiou em pessoas que ele não deveria confiar. Você entendeu? Pôs a vida dele na mão de pessoas que não deveria confiar, e a culpa não era só dele não, a culpa é minha também, porque eu sempre fui muito relapsa contra isso, você entendeu? Porque eu nunca dei muita importância para esses negócios de conta, de dinheiro, disso, daquilo, não, sabe? Eu nunca fiquei olhando assim, não, sabe? Esses trem assim, não, eu nunca procurei saber dessas coisas. Tipo assim, quando eu precisava de alguma coisa dentro de casa, eu pedia a ele assim, falava assim, compra pra mim arroz. Ele ia lá e comprava arroz, me dá dinheiro pra comprar a compra, ele ia lá e me dava o dinheiro, eu comprava a compra. Me dá o dinheiro pra mim poder, sei lá, comprar alguma coisa pra mim, ele me dava o dinheiro, você entendeu? Eu nunca entendi, eu tinha a senha dele, mas eu nunca tinha entrado dentro da conta dele, eu nunca tinha feito nada não, você entendeu? E ele, tipo assim, né, ele confiava nessas pessoas, mas acontece que a cabeça dele não estava muito boa, porque ele estava no início do problema renal, que quando a pessoa começa a ter o problema renal, igual eu te falei com você, o sangue dela, sabe, a urina começa a cair dentro do sangue, e às vezes dá um troço lá na cabeça da pessoa, você entendeu? E aí foi as pessoas, aproveitou, e pôs ele para poder assinar um papelzinho. Então fica aí minha dica para você, sabe? Não confia em ninguém, sabe? Graças a Deus, ele tomou nojo dessas pessoas, você entendeu? Eu também não quero essas pessoas dentro da minha casa, sabe?
Não quero, você entendeu? Porque quem faz isso com uma pessoa, se faz com qualquer pessoa, sabe? E, tipo assim, a gente também não denunciou, nem fez nada, né? Por causa que você poder denunciar essas coisas assim, o advogado vai ter que levantar um tantão de coisa, sabe? A gente preferiu que não. A gente preferiu que não, sabe? Mas assim, eu assim não quero mais, eu não quero nenhum tipo de envolvimento com essas pessoas, entendeu? Ele também não quer, sabe? Ele não quer. Ele já até falou comigo várias vezes assim, nossa, essas pessoas não me procurassem nunca mais na minha vida, seria melhor, sabe? Então, pra gente assim, né? Aí o que sobrou pra gente? É continuar aí com o tratamento, não é verdade? Do jeito que dá pra poder continuar e tipo assim, né? Encarar as consequências dos atos, por causa que no nosso caso a gente também foi relapso, porque como que a gente confiou a nossa vida financeira na mão de uma pessoa? Você entendeu? Então, aí vai, isso daí foi a consequência, né? É a nossa consequência essa daí, você entendeu? Então fica aí a dica pra vocês. Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Ó, pode ser filho, pode ser quem for, você não confie. Principalmente se você for casado, você entendeu? Eu tenho a desconfiança que essas pessoas fizeram isso daí, porque essas pessoas achavam, sabe? Que é porque eu era casada, aquele negócio todo, né? E que eu poderia vir a pegar a herança dele, mas só que essas pessoas se enganaram totalmente, porque eu sempre fui casado de separação, que é meu, que é dele, eu não tenho direito a nada do que é dele, não. Eu nunca tive direito a nada do que é deles, entendeu? Então essas pessoas acabam prejudicando ele assim demais, muito, 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 muito mesmo. Você pode ver, quando eu descobri a doença dele, estava no nível 3, agora estava no nível 2 indo pro nível 3. Agora, em pouco tempo, não tem nem 3 anos, já está no nível 4. Pois é, você tá vendo como é que é as coisas? Então, gente, pega a visão, não confia nos outros. Gente que chega aí, ó, rindo muito pra você, falando que é de Jesus, porque eu vou te falar com você, as pessoas que fizeram isso daí é tudo crente, viu? Falando que é de Jesus, falando que Deus salva, que Jesus cura, que não sei o que não sei o que, pura mentira, tá? Porque gente de Jesus não faz uma coisa dessa daí não, entendeu? Então é isso aí.